Calazans, English Course. Vamos lá, pessoal. Verbos regulares e verbos irregulares. Temos avançado bastante. Você já decorou, ou está, não gosto da palavra decorar, mas está memorizando diariamente alguns verbos, né, relacionados à sua atividade, sua rotina diária, é aquilo que você faz de uma forma repetida. Lembrando que a repetição é a rainha da memorização, é a maneira que você pode aí decorar. O que que você fez hoje de manhã? Levantou, tomou café, passeou, andou de carro, pegou o ônibus, xingou, brigou. Transforme toda a sua atividade diária em verbo. Aos poucos, não tem pressa nenhuma, mas fazendo isso você vai sim adquirindo aí um bom vocabulário no que se refere a verbos, lembrando que não é só verbo, pode ser aplicado também objeto, coisa e assim por diante. Nosso bate-papo de hoje ainda dentro do presente simples, tá bom? E vamos agora trabalhar com interrogação ou question. Como é que eu transformo uma afirmação para question? É o nosso bate-papo de hoje. Para mim, professor Calazans, do IPK, Instituto Professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Question ou interrogative, tá? Agora é interessante o nosso estudo da língua, né? Do idioma, porque aquilo que nós aprendemos em aulas anteriores, de uma forma análoga, usando a analogia, nós vamos aplicar aos outros tempos verbais. Então, é muito importante, nós estamos construindo uma grande obra, uma construção. Então, fizemos ali a base, o fundamento, primeiro andar, segundo andar, lembrando, né, que o terceiro andar, o teto do segundo andar é o piso do terceiro andar. Vamos lá? Vamos imaginar que nós estamos construindo um prédio, um edifício, vários andares. Então, o teto do segundo andar é o piso do terceiro andar. O que eu quero dizer com isso? As matérias, os assuntos que nós estudamos anteriormente, eles são base para os próximas matérias, as próximas teorias. Então, é bem importante, por isso que a gente não pode eu não posso construir o piso do terceiro andar se o segundo andar não ficou bem consolidado. Então, é um prédio, uma construção, é uma obra, então a gente precisa trabalhar bem tudo aquilo que está sendo ensinado para a gente subir degrau por degrau. E aqui, o verbo auxiliar também, né, para eu transformar para interrogativa, uma question, eu também uso o verbo auxiliar. De uma forma análoga, aquele conhecimento da negativa vai servir para a aplicação da interrogativa, claro, com uma adaptação um pouco diferente. Eu vou usar o do, o does, então você já sabe que o does, as terceiras pessoas do singular. Pronto, acabou. Então, eu usava o does, mas o not, e agora eu vou usar o does também para uma situação que difere, que é interrogação, tá bom? E eu vou usar o verbo auxiliar. Lembrando, vou fazer uma referência, uma comparação no verbo to be. Eu usava o próprio verbo to be. Lembra? He is here. Ele está aqui, tá? Isso é uma afirmação. Question: Is he here? Então, nós fazemos o quê? Nós invertemos o sujeito com o verbo. Então, a regra é a mesma. Eu coloco o verbo, no caso aqui, o verbo auxiliar, antes do sujeito. Eu já falei, quando estudamos verbo to be, que não é colocar o verbo auxiliar no início da frase. Não é essa colocação. Nós não podemos entender que esta seja a regra, porque a gente vai ver, vamos estudar mais à frente verbos, pronomes, né, interrogativos, né, o que, como, how, when, why, e a gente vai ver que a regra não é bem isso, tá? Colocar o verbo auxiliar no início da frase. Não. A regra é coloca o verbo auxiliar antes do sujeito, tá bom? Então, I love you. Então, eu tenho aí I love you. Eu não posso transformar em interrogativo. Love you? Não. Love you? Não. O verbo auxiliar. Então, eu coloco o verbo auxiliar antes do sujeito. Do I love you? Eu te amo. Eu te amo.
Tá lembrando que a entonação é importante. Duas coisas são importantes aqui. Question mark é o ponto de interrogação e o do aí, tá? É a entonação, principalmente na conversação. Às vezes, a gente vai ver quem assiste filme, é muito comum eles não usarem o verbo auxiliar e usar aí a entonação, mas isso não vale para nós. Nós, lembrando que nosso curso, ele é daqui válido também para provas e concursos, vestibulares, vestibulinhos, tá? E na conversação, pode ser que haja alguma alteração, mas muito cuidado, que às vezes a conversação coloquial, ela altera a regra, mas não é o nosso caso aqui. Então, nós vamos estudar a regra, depois, em termos de conversação, a gente pode fazer algumas apresentações. Então, vamos lá? Eu coloco o verbo auxiliar, que no caso é o do, para a primeira pessoa do singular, antes do sujeito, né? Pronome eu aí, no caso o reto, tá bom? Na terceira pessoa, a regra é a mesma, só que eu não vou colocar o do, vou colocar o does, tá? He loves you. He loves you. Does he love you? Tá bom? Só isso, a regra é simples, tá? Só lembrar que a gente precisa estar, para quem vai fazer o curso de conversação, quem faz o curso de conversação com o professor Calazans, a gente tem que estar bem, bem ligado para não fazer confusão. Então, para que eu não faça confusão, eu preciso estar com a teoria bem consolidada, tá bom? E aqui aquela pegadinha. He loves you. He loves you. Então, o S da terceira pessoa vai para o verbo auxiliar. Então, o verbo principal, quando eu transformo para negativa, ou no caso aqui agora, transformo para negativa, desculpa, para interrogativa, para question, e eu tiro o S do verbo principal e passo para o verbo auxiliar. Aqui, fazendo uma ênfase, quem está se preparando para concursos, provas, vestibulinhos, essa também é um tópico bem avaliado e muitas vezes pegadinha, hein? Qual a alternativa correta? Qual a alternativa incorreta? Eles fazem essa ligação, tá bom? Então, aqui estaria errado. He loves you, tá? Does he loves you? Esse S do verbo principal aí na question está errado. Então, lembrando, he loves you na afirmativa, o verbo principal na terceira pessoa, nesse caso leva S, tá? Em se tratando de question, esse sufixo S vai para o verbo auxiliar. Então, does he loves you está completamente errado. Pode ser uma alternativa da sua prova, do seu concurso, do seu vestibular. Tá ok? I love you, you. I love you, tá? Do I love, tá? Eu não falei I love you, né? Love, I love. Do I love? You love. Do you love? He loves. Does he loves? Does he love? Not loves. Does he love? Okay. She loves. Does she love? It loves. Does it love? We love. Do we love? You love. Do you love? They love. Do they love? E assim nós acabamos a aula de hoje. Viu só, pessoal, como que é simples, tá? Repetindo, para que eu forme uma interrogativa dos verbos regulares ou irregulares, eu tenho que usar o verbo auxiliar, que nesse caso é o do ou das para as terceiras pessoas do singular. E o verbo auxiliar, ele precede o sujeito, tá? Fica antes do sujeito, tá bom? I love you, do I love you, ele precede o sujeito, tá bom? E assim nós acabamos, lembrando que a teoria, ela é análoga às outras teorias que nós vimos em relação ao negativo, tá? E até mesmo em relação ao verbo to be, e assim nós estamos caminhando. Próxima aula, eu aguardo vocês com todo carinho. Lembrando, nunca
é ruim, né? Para enfatizar, sempre bom enfatizar que você precisa estudar a aula em vídeo, estudar a teoria, fazer os exercícios para consolidar. E para quem faz a aula dos encontros com o professor Calazans, aí sim nós marcamos encontro onde nós vamos travar com uma dinâmica, com uma oficina para consolidar. Tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Foi autor, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sim. Sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço. Até a próxima. Tudo de bom.